Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e vou falar sobre como estruturar uma narrativa. Isso aqui é um artigo que eu vou escrever para depois transformar em um artigo de internet, possivelmente em um artigo de uma revista, com certeza um artigo de e-mail que eu envio para uma lista. Se você quiser participar dessa lista, receber também dicas de escrita exclusivas no seu e-mail, tem o link na descrição. É só você se inscrever, você recebe um PDF de graça, que é um e-book sobre como enviar originais para as editoras, e a partir daí passa a receber os e-mails também direto na sua caixa do seu e-mail. Então, esse aqui vai ser um artigo para essa lista de e-mail e para também mais trabalhos futuros, e também vai ser uma forma também de apresentar esse conteúdo de forma mais dinâmica também para você, tá? É tanto como que eu escrevo o artigo, como também a dica em si, que é para estruturar a narrativa. Então, confere até o final desse conteúdo. Se você gostar, clica no joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha também na rede social. Começando, eu vou falar uma coisa aqui que é bem óbvia. Eu primeiro faço o esqueleto do artigo. Eu cheguei a falar disso no outro vídeo sobre escrita básica. Então, e no caso, eu vou falar o que é óbvio, mas eu vou esmiuçar o óbvio, que é pra gente compreender esse óbvio, que é, toda história tem o início, meio e o fim. Só que nós vamos além desse início, meio e fim para início, meio e fim do livro. Ok. E a gente vai de trás para frente. A gente vai do distante, tá? Até o próximo, do arco narrativo. Início, meio e fim do capítulo. E início, meio e fim da cena. E por fim, início, meio e fim do conto. É sobre isso que eu vou falar ao longo de todo o artigo, tá? Então, eu acredito que realmente quando a gente tem muita dúvida de para onde ir, do que fazer, às vezes é uma questão realmente do foco que a gente está observando. Às vezes, por exemplo, se você, assim, é para tudo na vida até, né? Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não sabe nem para onde começar. E é essa sensação de escrever uma história. Às vezes a gente quer contar tanta história que a gente fica meio perdido, meio sem saber para onde ir. Por isso que olhar de perto e de longe a história é o que nos ajuda realmente a enxergar com mais detalhe, com mais compreensão e conseguir dar continuidade para a escrita. Então, eu sempre faço isso, sempre faço esse esqueleto do texto, faço parecido, só que de outra forma, né, com a narrativa, só que planejando personagens, planejando o cenário, planejando o enredo em si, tá? Tem vídeo sobre isso também aqui no canal, confere também. E aqui é sobre realmente o artigo. Ok. Então, eu vou começar realmente explicando essa linha de raciocínio para levar quem está lendo a compreender o que para alguns vai ser óbvio, para alguns vai ser abstrato. Então, quem acha isso óbvio não precisa nem ler, tudo bem, vira a página, segue em frente. Mas quem quer realmente aprender melhor, quem quer compreender melhor, a leitura com certeza faz toda a diferença e a explicação faz toda a diferença, tá? Então vamos lá. Tal qual todo e qualquer texto tem início, meio e fim. Peraí. Como assim? Bom, então assim. Uma narrativa segue a mesma linha de raciocínio.
vou fazer diferente. Todo e qualquer texto tem início, meio e fim. Ponto. No caso de uma dissertação, é introdução, argumentação e conclusão. Da mesma forma, um parágrafo tem início, meio e fim. E a frase também. Não preciso repetir. Uma narrativa segue a mesma linha de raciocínio. Mas em vez de texto, parágrafo e linha, e linhas, temos o livro, seus arcos narrativos, que eu chamo de atos, capítulos e cenas. Vou até, na verdade, já atualizei aqui logo. Beleza. Como eu falei anteriormente, estudar escrita básica não é o assunto mais empolgante do mundo, mas pode fazer toda a diferença na hora de narrar nossas histórias. Se você sabe escrever uma boa dissertação, já é meio caminho andado para escrever uma narrativa. Se você está com dificuldades para escrever uma narrativa, talvez precise aprimorar sua escrita básica. Afinal, o gênero textual é diferente, mas a linha de raciocínio é muito similar. É similar. Todos os autores e autoras já tiveram dúvida sobre o próximo capítulo do livro, de como encerrar uma história ou de como conectar o início ao fim.
nesse artigo, você vai aprender a observar e compreender a narrativa com diferentes níveis de aproximação. E vai. Você vai aprender a observar. Para. Vamos lá. Compreender em que ponto está tendo dificuldade e não ter mais dúvidas do que escrever a seguir. Vou dar assim: início, meio e fim do livro. Vai ser o tópico que eu vou abordar. E aí sendo que no fim das contas, como eu falei anteriormente, acaba que cada um desses tópicos aqui é um mini texto dentro do texto, tá? Tal qual, de certa forma, tá? Um capítulo é um mini livro dentro do livro. Não é mini livro, é um mini ato, né? Eu separo assim, vou ter que arco. Eu separo assim, tipo, tal qual a gente separa frase, parágrafo, texto, né? Eu separo cena, capítulo, ato e o livro. Então, se cada parágrafo é um mini texto e cada frase é um mini parágrafo, né, a forma, né, a cena é um mini capítulo, que é um mini ato, que é um mini livro, tá? E quando a gente tem essa compreensão de que é uma questão de início, meio e fim, só que em escalas diferentes, tá? E é lógico, interconectados para fazer sentido, tá? Porque tem livros que são autossuficientes, tem livros que eles terminam e a história está concluída, não precisa seguir em frente, tá? Porém, tem livros que acabam e exigem continuação. Um exemplo disso é O Senhor dos Anéis, que na verdade seria um livro só. Então, realmente não tinha planos de encerrar em um momento para continuar em outro. Era só um livro que era grande demais para aquela época, foi subdividido em 3 livros, né? Mas no caso do Senhor dos Anéis, tal qual, né, um capítulo exige, né, a leitura do próximo, a leitura não está concluída, tá, por si só. É o que acontece com as cenas, com os capítulos, com os atos. E com alguns livros também. Alguns livros encerram em si, alguns livros não. Tal qual também, alguns assuntos a gente pode falar um parágrafo e o assunto está encerrado, está concluído também, sabe? Então a lógica é um pouco essa, sabe? Então eu vou explicar aqui. Bom, agora eu já expliquei já a continuação. Eu só quero concluir falando uma coisa só. Eu vou falar do livro todo e, por fim, eu vou falar do conto. Por quê? O conto é a melhor forma de praticar, sabe? Mandar um escritor ou escritora praticar escrevendo o livro em si é que nem você querer fazer uma maratona, sabe? É que nem você chegar para quem está aprendendo a dirigir e mandar a pessoa de uma cidade a outra, sabe? Se ela está aprendendo a dirigir ainda, é muito ir para uma cidade a outra. Então, para aprender a dirigir, a gente dá uma volta ali no quarteirão, dá uma volta ali no próprio bairro, e aí a gente vai ganhando segurança, experiência e se sentindo também
a vontade para ir mais longe, tá? Então, da mesma forma, praticar conto é o caminho ideal. Então, por isso que eu vou falar do livro inteiro, que é para a pessoa saber como é que funciona para o leitor, né? E o escritora, no caso, né, que está lendo aqui, compreender essa lógica, né, de observar com um foco diferente, com uma aproximação diferente. E, no fim, eu vou falar do conto, que é para incentivar a praticar escrevendo conto, escrevendo uma narrativa curta. Como eu já falei outras vezes, não canso de repetir, tá? Eu devo botar aqui também uma conclusão no final das contas, tá? Que eu não planejei ainda aqui que eu vou concluir. Nem vou decidir agora, mas você já tinha anotado que eu vou concluir em algum ponto, tá? Possivelmente. Talvez não, talvez sim. Vou botar aqui. Se eu sentir que eu preciso, eu incluo também a conclusão depois, tá? E para escrever esse artigo em si, eu vou parar de tagarelar, tá? Eu vou me concentrar aqui para escrever, pensando, sem estar escrevendo e falando e explicando o tempo todo, que o nível de concentração acaba sendo distribuído, né? Então, se você quiser ler também esse artigo na íntegra, se cadastra na lista de e-mails, tá? O link está no about aqui do vídeo. Só clicar, dá o seu nome e o seu e-mail. Confere a caixa de spam. Muitas vezes o e-mail vai para a caixa de spam também, então também tem esse risco. Se você se inscreveu e não está recebendo e-mail, você possivelmente está sim recebendo e-mail, só não está vendo porque está no seu spam. Tem esse risco também, tá bom? Então, caso você queira ver esse artigo e outros também na íntegra, é só também você clicar e se inscrever. E aqui é como que eu planejo, como eu começo a escrever um artigo dissertativo sobre narrativa, é claro. Se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho e também compartilha com quem você acredita que pode se interessar por esse conteúdo, ok? Estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop sobre arte e escritor todo dia de 2020. Então, até amanhã.